Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais, com a leitura do livro Espírito da Verdade. Fazemos juntos aqui a leitura de um capítulo e uma breve reflexão, não propondo o certo ou errado, mas sim uma reflexão acerca do que lemos, do que a espiritualidade nos traz e o quanto podemos aproveitar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje, chegamos no capítulo 30 do Espírito da Verdade, que é o capítulo As Estatuetas. Nós vamos ver no capítulo de hoje que vai falar sobre o perdão. E é uma historinha muito interessante, que é um exemplo prático para nós, né? Onde passa aqui a Dona Balbina e a sua filha, Dona Rogéria, que é casada com o Fábio, e acontece uma situação com a Dona Margarida e seu filho. Então, nós vamos começar a leitura e aí nós vamos para a nossa reflexão. Mas veja o teor da história, que é uma história relatada, muito bem relatada, que aconteceu, e veja como ainda acontece no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia, que é acerca do perdão. Então, capítulo 30, As Estatuetas. O diálogo à noite entre duas senhoras continuava na copa. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho sem ver a trave do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. E Dona Balbina, senhora espírita de generoso coração, prosseguia falando à filha, Dona Rogéria. Ele é um pobre rapaz obsediado. História, é uma fera solta, isso sim, rebatia a filha. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga, disse a mãe. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior, disse Rogéria. Precisamos perdoar para ser perdoados, Dona Balbina ensinava. Ser bom é uma coisa e outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido, dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Ah, que será do mundo assim, sem corrigenda, sem justiça? Nesse instante, alguém bate à porta. O portador comunica. Um desastre! O senhor Fábio trombou uma casa e a parede caiu. Mãe e filha correm para o local, que se encontra entulhado de multidão, e veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirara a pedra. O caminhão, num lance estouvado, derribara uma parede lateral e penetrara a fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Apagara-se a luz do quarteirão e as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. Peço-lhe, dizia ao fiscal, não abrir processo algum, não quero reclamações. Mas Dona Margarida, insistiu o funcionário, a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 contos. Não importa, Deus dará um jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. As duas senhoras, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava
ébrio. Hilário Silva. Pois bem, meus amigos, como a gente já vê aqui, situações que muitas das vezes a história aqui se encaixa no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso comportamento, não é verdade? A história aqui relatada pela dona Balbina e a sua filha, dona Rogéria revoltada por conta de umas estatuetas, questionando a sua injúria que levou além do valor das estatuetas, enquanto o marido, embriagado, perdia o controle do caminhão e derrubava a casa da mãe do rapaz que havia lhe quebrado as estatuetas. E o que dizia a mãe desse rapaz? Deixa para lá, não quero reclamações. Essas duas senhoras são minhas amigas. Seu Fábio, dona Margarida, seu Fábio, dona Rogéria são meus amigos. Perdoando. E a mãe de dona Rogéria, dona Balbina, ensinando a ela a perdoar. E ela, dona Rogéria, por muito menos, querendo o quê? Se vingar, querendo justiça pelas suas estatuetas, porque, além de tudo, ela foi injuriada. Veja que lição, veja que exemplo. Quantas vezes não somos aí dona Rogéria, não é verdade? E quantas vezes não deixamos de praticar os ensinos aqui de dona Balbina e exercitar, ou seja, cumprir essa lição, fazê-la, praticá-la, como fez dona Margarida. É assim. O exemplo que dona Balbina deu aqui é exatamente esse. Vejo o argueiro que existe no olho alheio, mas não vejo a trave que existe no meu. Ou seja, um cisco de defeito no outro, eu o exalto, eu relevo, eu questiono, eu cobro. Mas a minha dívida, o meu problema, o argueiro, a trave que existe no meu olho de defeito, esse eu não comento, esse eu não falo, esse eu não quero que ninguém ouse comentar, não é verdade? E a lição de hoje que nos ensina é perdoar. E o que nos ensina Jesus acerca do perdão? Qual é aquela frase célebre? Quantas vezes eu devo perdoar? E veio a resposta. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, deve-se perdoar sempre. Não há uma quantidade que devemos levar em conta a ser perdoada. O perdão é ato contínuo em nossas vidas. Constantemente devemos perdoar. O exercício, que é aqui no caso da dona Rogéria, que é o mais difícil, como muitas das vezes posso me comparar, na sua execução, ou seja, na prática do perdão. E o que é o perdão? O perdão é o esquecimento de si mesmo, mas é não levar em conta essa vaidade, é abandonar esse orgulho que eu tenho. É como dona Rogéria aqui nesse caso, ela estava imbuída de todo orgulho, de toda vaidade e não queria abrir mão daquilo. Então ela não... Qual é o questionamento dela? Desse jeito não vai haver corrigenda, desse jeito não existe justiça, enquanto o marido dela causava um acidente na casa alheia. Então vejam só, eu acuso o outro que das vezes eu sou o culpado de coisas piores. E eu peço o quê? Perdão. Mas quando chega a oportunidade para que eu perdoe, aí eu não faço. Aí eu não perdoo. Mas eu exijo dos outros o perdão. E a lição, como já dissemos em outras, é simples. Como nós vemos na prece de São Francisco, como vemos na prece do Pai Nosso, que é perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe. Para eu receber o perdão, eu tenho que concedê-lo também. Mas eu deixo esses meus vícios de orgulho e vaidade falarem mais alto, a tal ponto de criarem barreiras para que eu exercite o perdão. E o perdoar é não lembrar da ofensa. É exatamente quando bate no nosso orgulho, quando toca no nosso orgulho. Por quê? Porque eu posso lembrar muito bem da situação.
porque é através dessas situações que eu aprendo. Mas eu não posso lembrar daquilo, eu não posso voltar naquela situação e, ao mesmo tempo, retornar revoltado, vingativo, com ira. Aí eu não perdoei. Aí não adianta. Porque perdoar da boca para fora é fácil. O perdão tem que partir do coração. Emmanuel diz que o perdão é como um antibiótico que nos cura a alma, porque ele tem que vir de dentro. E é exatamente nesse sentido, porque eu vou poder lembrar daquela situação, eu vou poder voltar no passado naquele fato, mas eu não vou poder lembrar daquele vício, daquela ira, daquela revolta, daquela vingança, daquele desejo de vingança. Veja como é difícil, mas não é impossível. E eu tenho que exercitá-lo. Esse é o meu dever. Muitos dizem, perdão é esquecer. Eu complemento, eu vou um pouco mais. Perdão é esquecer os sentimentos vingativos. Porque daquele momento eu posso tirar esse aprendizado maravilhoso que é o perdão. Por mais o infortúnio que tenha me causado, eu posso lembrar daquela situação limpo de qualquer sentimento de ira, raiva ou revolta. Porque esses sentimentos, esses sim, não me permitem conceder o perdão e pior, me levam às extremidades de uma enfermidade. Chega ao ponto de uma enfermidade. Porque se cada vez que eu voltar naquela situação e lembrar e aquilo me causar o ódio, ou seja, aquele amor que adoeceu, como ensina Divaldo Franco, eu não perdoei e tão pouco estou conseguindo perdoar. Então não sou justo de pedir perdão. Porque se não aprendi a perdoar, por que eu peço? Por que eu clamo? Por que eu rogo por perdão? Perdoar é deixar o coração limpo de todos esses sentimentos malévolos. É não carregar revolta intitulada de justiça. E nós vemos hoje em dia em nossa sociedade, sabemos, como espíritas, que vivemos num mundo de provas e expiações, onde existe o mal ainda. Mas estamos caminhando para uma mudança de mundo. Vamos entrar num mundo de regeneração, que será melhor. Mas enquanto vivemos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal existe, nós temos que lidar com o que vivenciamos. Mas, muitas das vezes, nós vemos as pessoas clamarem por justiça, enquanto nesse termo justiça, como dizia aqui Dona Rogéria, está mascarando uma revolta, uma vingança. Eu quero justiça. Na verdade, eu estou pedindo vingança. E é aí que o perdão não começa a combinar. Por que a justiça seja feita, mas não pelas minhas próprias mãos? A cada um entenda o que é certo e o que é errado. Que eu faça o melhor. Mas se o outro procura o caminho errado, eu tenho que entender que a justiça divina para ele vai existir. Também aí não a título de punição, a título de vingança que estou dizendo, mas sim que a consequência pelo caminho escolhido, a consequência pela atitude desejada. Para toda ação existe uma reação. E, como diz a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e Mahatma Gandhi disse, olho por olho, e um dia estaremos todos cegos. Por quê? É só lembrarmos que Jesus nos relatou daquela parábola, daquela passagem da mulher adúltera. Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então, todos somos passíveis de erros e todos pedimos pelo perdão. Mas que então entendamos que quando nós pedimos o perdão, o outro também pode nos pedir. E aí eu vou ter que conceder, não por obrigação, por entendimento. Porque eu também vou querer o perdão. Porque eu também vou pedir o perdão. No livro Fonte Viva, no capítulo 38, uma frase diz assim: se soubéssemos quão terrível é
o resultado de nosso respeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. É como acabamos de dizer. O livre-arbítrio nos é concedido pela sabedoria divina. Se você quer fazer o mal, atente-se às consequências. Se você quer fazer o bem, também terá consequências. Se você quer ser perdoado, perdoe. É nesse mesmo caminho. Não adianta eu pedir algo que eu não adianta eu exigir algo dos outros que eu não tenho. Essa é a reflexão que fica. E aí eu concluo com o maior exemplo que nós podíamos ter, que é Jesus, que no momento que é colocado na cruz, diante de todo o sofrimento, o exemplo de moralidade para nós, que poderia ali naquela situação fazer N outras situações, mas ele lá sofrendo todas as dores físicas que lhe fizeram sofrer, o que ele diz numa prece a Deus nosso Pai? Qual foi o que ele disse? Que está em Lucas, capítulo 23, versículo 24. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fica aí a reflexão. Agradeço a sua companhia. Vou ficando por aqui. Leia o Evangelho e até o próximo programa. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.